Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As aposentadorias por invalidez e por deficiência e as mudanças nas garantias dos benefícios sociais estão sendo criticados por muitos parlamentares que avaliam a proposta de reforma da Previdência. Entre os itens questionados está o aumento da idade de acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que vai de 65 para 70 anos, e também a desvinculação de seu valor do salário mínimo. Para saber mais detalhes sobre a reforma da Previdência, nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Assis Carvalho, que ele é do PT do Piauí. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Assis, primeiro eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais impactos que essa proposta da reforma pode ter sobre os benefícios sociais. Olha, essa proposta é uma proposta que desmonta o Estado de Direito. Se nós compreendermos o que nós estamos nesse momento vivenciando, é voltar a 88, quando a Constituição Cidadã incluiu o princípio da aposentadoria e estabeleceu, inclusive, no seu artigo 195, como seria a captação desses recursos. No entanto, previa-se que 5 anos depois, a fazer esta reforma, eles imaginavam destruir essa proposta inicial, que foi naquela época negociada com muita habilidade pelo presidente Ulisses Guimarães. Por conta da saída do Collor, do impeachment, eles não conseguiram naquela época e agora retoma com toda a força para exatamente destruir aquilo que de 88 para cá a gente vem construindo, que é esse projeto cidadão de incluir os mais frágeis, os mais vulneráveis. E essa proposta que ora é apresentada pelo presidente Temer é uma proposta que mexe praticamente com todos os brasileiros e brasileiras. Nós temos 28 milhões de beneficiários, mas se você colocar 4,2 por família, nós temos 100 milhões de brasileiros envolvidos na aposentadoria, 140 milhões se compreendermos a questão da seguridade. Então, essa é uma proposta que só vem, de certa forma, beneficiar o sistema de previdência privada. Porque você vai imaginar, uma pessoa que não tem perspectiva de se aposentar, se você tiver o olhar de 49 anos de contribuição continuada, né, consecutiva, ininterrupta, você precisa começar a trabalhar aos 16 anos. Se você começar a trabalhar aos 25 anos, você vai passar de 70 anos. Você imagina isso para uma mulher rural que está lá no seu dia a dia, de sol a sol, produzindo o arroz, o feijão que vem para a nossa mesa, ficar esperando chegar aos 74 anos para se aposentar? A perspectiva é mínima, é um outro caso. Porque a idade média do trabalhador rural é de 67 anos, exatamente, de acordo com o próprio IBGE. É abaixo disso. Então, eu sempre retomo a lei da gargalhada, a lei do sexagenário, né, ali de 1885, de setembro de 85, quando dizia que um negro, ao chegar aos 60 anos, né, ele alcançaria, portanto, a sua liberdade. Como? Quantos chegavam aos 60 anos? E quando chegava aos 60 anos, obviamente, ele ia fazer o quê? Porque ele ia ser pedinte, porque não tinha mais nenhuma garantia. De produzir, né? Não tinha nenhuma opção de produzir. Então, essa proposta, ela é escravocrata. Ela retoma exatamente aquela época de um desrespeito imenso, sobretudo com os mais frágeis. Agora, se você não tem perspectiva de se aposentar, por que eu vou contribuir? Aí sim. Aí é óbvio que a Previdência Pública quebra. Eu sou uma pessoa de 20, 25 anos, não vejo a possibilidade de me aposentar. Eu vou para o mercado informal, eu vou fazer tudo para sonegar a minha contribuição através dos pequenos empresários, dos pequenos negócios, porque eu não vou me aposentar mesmo. Aí o sistema quebra, e você vai exatamente procurar, aqueles que tiver condição, uma alternativa privada, que é exatamente a finalidade dessa proposta. A finalidade da proposta maior é fortalecer o sistema privado previdenciário, sistema complementar. Então, não temos como negociar essa proposta. A proposta ela é inegociável. Não dá para dizer, olha, quebra um galho aqui, quebra outro acolá. Essa proposta tem que ser tirada na sua totalidade. Não é que eu tenha me opondo a qualquer tipo de reforma. Eu até compreendo que com a longevidade é preciso fazer pequenas adequações. Agora, precisamos também compreender qual a origem da dívida realmente
da Previdência. De onde vem essa dívida? Então, eles não querem auditar. O Painho agora está trabalhando com várias entidades para que a gente venha conseguir uma CPI, para que a sociedade compreenda. Ela existe mesmo? Porque se a dívida está em cima, por exemplo, da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, só ano isso tira praticamente da Previdência 60 bilhões. Que é isso até que os auditores fiscais estão alegando. Exatamente. Que não teria esse déficit porque está sendo desvinculado 30% dos recursos que iriam para a Previdência. Né? Pois é, óbvio, não tem. Então, esse déficit ele não existe. Agora, se é que ele existe, o governo tem que chegar e provar. Mas tem que provar olhando no olho do auditor, que também está lá fazendo o dia a dia, e dizer onde é que ele está. Porque se o déficit existe, porque eu tirei 60 bilhões ano pela desvinculação, pela DRU. Ou então, se o governo não está repassando aquilo que lhe é de direito. Para aí. Então, a dívida não é da sociedade, é do governo. O governo que repõe aquilo que deve à Previdência. Então, várias empresas também, né? E órgãos públicos estão devendo à Previdência e é um montante, né, que daria para cobrir esse rombo que o próprio governo está alegando. Olha, né? Só a sonegação que a gente tem, os dados chegam aí praticamente a mais de 500 bilhões de reais. Por que você não tem uma política bem definida para dizer, mas não dá? Não dá para você continuar devendo à Previdência. Você vai ter que pagar o que deve. Mas não, essa política não pode, porque quem deve é gente poderosa. Aí eu quero colocar a conta no colo do trabalhador rural, da trabalhadora rural, no colo do policial, no colo do trabalhador urbano, humilde, modesto. Porque ele mesmo quem paga a sua parte, mas o empregador não está repassando isso para o governo. Que é uma outra situação. O modelo que nós temos hoje de tributário no Brasil é um escândalo. Hoje, o cidadão, você recolhe aquilo que é de direito, que está na lei. Ele começa a acumular essa dívida, deixa para depois, quando chega lá ele paga 5%, 10%, aguarda 20 anos para ser executado, daqui a 20 anos ele não é executado, e aí vai dizer que a Previdência está quebrada. Isso nós não podemos admitir. Então, é por tudo isso que precisamos sentar à mesa. Sentar à mesa, mas com força. E nesse ponto, eu posso lhe dizer que no primeiro momento, quando eu cheguei lá na reforma da Previdência, imaginei que nós não tínhamos força para parar esse tsunami que o governo vem fazendo um acordão, sufocando todos os trabalhadores. Mas hoje eu estou muito animado. Eu acredito que já na comissão nós já vamos derrubar essa proposta. A grande maioria hoje, não a grande maioria, eu preciso corrigir, mas uma maioria significativa, digamos assim, uma quantidade de parlamentares que são da base do governo, mas pega o microfone e diz, não conte comigo, governo, com isso, porque isso eu não tenho condição nenhuma de chegar na minha base e olhar para os olhos lá do povo do meu estado e dizer que vou ter uma moralidade dessa. Então, nós estamos convencidos que nós vamos derrubar essa proposta. Que ainda mais no plenário que o governo tem, né? Os partidos da base são muito maiores, né? Mesmo assim, o senhor acredita que dá para derrubar a proposta ou tentar fazer alguns ajustes daquilo que realmente seria inegociável? Veja só, a nossa proposta primeira é tirar essa proposta na sua totalidade. Isso é quase impossível. Porque né, não é impossível, eu não acredito que seja impossível, porque essa proposta leva à barbárie. Essa proposta é uma proposta que devolve para a porta das igrejas o pedinte, o cidadão de mão estendida pedindo uma remolinha, pelo amor de Deus. Ela devolve para o semáforo as pessoas que vinham batendo no vidro dos carros, pedindo, né, uma moedinha. E nós, graças a Deus, tanto por conta da Constituição Cidadã de 88, mas também pelo grande trabalho do presidente Lula e da presidente Dilma, isso foi reduzido quase a zero. Então é muito difícil a sociedade permitir que se devolva para as ruas essa humilhação para os idosos, né, para as crianças, tirar o futuro das pessoas. E quando a gente dialoga com os parlamentares, nós percebemos essa sensibilidade. Eu posso colocar aqui, defendendo o deputado Arnaldo Faria de Sá, que, por exemplo, é da base do governo. Mas tem uma base parlamentar que ele coordena que não tem como negociar nada dessa proposta. O Major Olímpio, que é um policial, que é da base do governo, mas coordena um campo hoje de parlamentares que diz claramente que a proposta é inegociável. O deputado Lincoln e tantos outros deputados que são da base do governo, mas que tem uma posição bem definida onde chama essa proposta de imoral, uma proposta inegociável, uma proposta que não cabe nem emenda. Então, eu acredito que o presidente Temer, ao perceber que a proposta não passa, ou ele senta com as entidades,
senta com os trabalhadores e trabalhadoras e refaz uma proposta que não foram ouvidos. Se você pegar, aconteceram entre agosto e dezembro, 70 reuniões, 69 foi exatamente com previdência complementar ou com os privados, apenas uma com os trabalhadores. Isso é uma falta de bom senso. Eu acho assim, isso é até uma deselegância, para quem não dizer, uma falta de pudor, uma falta de vergonha na cara, um governo que quer colocar no colo exatamente dos humildes um preço tão alto como esse. Então, eu estou animado, eu acho que nós vamos derrubar essa proposta lá na comissão e se ela passar na comissão, a gente derruba no plenário. A partir daí, eu estou dizendo que nós temos abertura para sentar, mas para sentar, fazer uma emenda nessa proposta, é que nem você tentar remendar lona velha de circo. Ela não cabe emenda. Você faz uma emenda e fura um outro buraco acolá, porque essa proposta é imoral. Essa proposta pega, por exemplo, o benefício de prestação continuada, uma situação humilhante como essa, uma pessoa um deficiente, né, uma pessoa como essa, levar para 70 anos, desvincular do salário mínimo. O que você está dizendo para essa pessoa? Morra de fome. Vá pedir esmola como antigamente. Você inexiste. Eu não lhe reconheço como cidadão. Isso é inaceitável no século XXI. Só mesmo um governo que não foi eleito pelo povo, um governo que não ouviu as vozes da rua, um governo insensível, ousa tentar entregar todo o patrimônio brasileiro aos interesses do sistema bancário privado, que é quem são os proprietários da Previdência Complementar. Nós não vamos aceitar que este absurdo seja aprovado nesse parlamento. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Eu conversei sobre os benefícios sociais na reforma da Previdência com o deputado Assis Carvalho, que é do PT do Piauí. Assista esta e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.